Sejam todos bem-vindos a mais um programa de Frente com Betinho Online, diretamente aqui do estúdio da WBS Telecom, aqui do município de Monte Alegre. Seja um cliente WBS Telecom, a internet veloz aqui do município de Monte Alegre. O escritório está localizado na Rua dos Bichos. Venha fazer uma visita WBS Telecom. O programa que vamos exibir é um momento histórico. O maestro e o poeta, Ilson Fonseca e Emir Bemergui. Ele foi exibido na extinta TV Santarém, que hoje é RBA, no dia 25 de dezembro do ano de 1991. Nós acompanhamos toda a produção e edição, mas o programa foi gravado e produzido pelo saudoso também Jorge Mário Cohen e a participação também nas imagens e áudio de Elvis Júnior. O programa fez parte, na época, da programação de fim de ano da TV Santarém. Quem apresenta o programa é outro que já partiu, o saudoso Dr. Ubaldo Correia, que era o proprietário da TV Santarém. E a gente tem a honra, tem o orgulho de ter participado desse momento que, na época, nós fazia parte do quadro de funcionário da TV Santarém. Então, resgatando uma coisa que estava perdida. Esse programa, você vai ver algumas falhas, assim, porque ele foi gravado na época da fita VHS. A gente conseguiu, remasterizar e colocar agora digital. E é com muito orgulho que o nosso canal Betinho Online apresenta esse programa histórico, O Maestro e o Poeta. Natal, 25 de dezembro de 1991. A TV Santarém, ao desejar a todos os seus amigos um Natal alegre e feliz, homenageia e ressalta a cultura santarena, através de dois de seus filhos mais ilustres e autênticos, valorizando assim esta terra que quer bem e que é berço de outras tantas brilhantes inteligências, que pela simplicidade constituem a nossa gente. Gente que tem nosso sangue, nossos costumes, nossa maneira de ser, nosso carinho, nossa admiração, e que carrega consigo o privilégio de ressaltar sua inteligência e seu valor através da música e da poesia. E por meio delas, extravasar todo o seu amor pelas coisas e encantos que fazem desta Santarém a terra querida de todos nós. É com maior alegria que a TV Santarém brinda seus amigos e admiradores nesta alegre data, levando ao ar a conversa musical entre o nosso maestro e o nosso poeta. Bom dia, caríssimos amigos. Um Santo Natal para todos. Nós iniciamos neste momento o programa denominado O Maestro, o Ilson Fonseca e o poeta Emir Bemergui. Por uma deferência especial de nosso grande amigo Ubaldo Correia, abre-se este espaço precioso na televisão Santarém, o que é raríssimo de acontecer hoje em dia, pois raramente nós vemos na televisão tendo lugar e tempo para esta espécie de atividade. Isto que vai acontecer aqui poderá ser chamado um depoimento, um documentário. Nós vamos falar basicamente sobre a vida, a caminhada gloriosa, triunfal do maestro Ilson Fonseca. Mas como a existência dele e a minha ambas correm paralelas, simultaneamente nós estaremos também abordando alguma coisa do pouquinho que eu tenho feito no terreno da música, da poesia, geralmente em parceria com o maestro Isoca e ocasionalmente sozinho. Então, sem maiores rodeios,
vamos diretamente ao que interessa. E eu começo perguntando ao maestro Isoca de onde ele veio, quem ele é. Pode parecer uma indagação absurda, mas eu e os nossos telespectadores gostaríamos de saber as suas origens familiares, musicais, etc. Respondendo a sua pergunta, Emir, direi que eu vim de Deus entregue a um casal que se chamou José Agostinho da Fonseca e Ana Dias da Fonseca. E nesse casal eu fui criado num regime cristão e dentro da arte que era praticada pelo meu pai aqui em Santarém. Aprendi a música dentro do lar, com meu pai. Agora, evidentemente, poucas pessoas sabem que antes de o maestro Wilson Fonseca chegar ao Banco do Brasil, onde trabalhou durante 31 anos, exerceu muitas outras atividades até curiosas. Eu prefiro que o meu caríssimo compadre diga quais foram algumas dentre essas atividades. Bom, as atividades que eu tive, vamos enumerar assim, praticamente em série. Eu fui sincronizador de filme silencioso, como pianista. Fui o primeiro baterista de jazz de Santarém, em 1925. Pratiquei a telegrafia no Morse, aprendendo com o Aquino Toscano. Foi telegrafista amador também? Amador no tempo da Amazon Telegraph. Não cheguei a assumir porque a Amazon foi encampada pelo governo. Fui funcionário do Lloyd brasileiro, junto com Trajano Mota, Paulo Rodrigues dos Santos, Felisberto Sussuarana. Fui tabelião do primeiro ofício durante 2 anos, na qualidade de escrevente juramentado. Fui funcionário do Correio por 2 anos. Fui administrador do Trapiche durante 2 meses, na gestão de João Nogueira da Silva. Fui observador meteorológico, a pedido de Jonathan de Almeida e Silva, que era o administrador. Fui tabuleteiro de cinema, fazia a redação do propaganda dos filmes e pintava as tabuletas também. Pintava as tabuletas também publicitárias. Funcionário do Banco do Brasil, já a partir de 1941. Mas até onde eu sei, ainda falta uma atividade na relação. Você foi também contabilista de firmas comerciais? Foi, da firma Vicente Malheiros e da firma J. Duarte, de 4 firmas que ele possuía. Eu era uma espécie de centralizador de todo o movimento das 4 firmas que ele tinha na cidade durante 2 anos. Eu fui administrador. E fui na firma de Geraldo Alho também. Geraldo Alho durante 3 anos, como contabilista, prático. Eu entendo que antes de ser o homem dos 7 instrumentos musicais, você foi também o homem das 7, 8 ou 10 atividades diversificadas. Sim. Agora, por que este borboletear em torno de vários tipos de trabalho? Porque o mercado de trabalho era escasso, tinha que ajudar no sustento da família? Porque meu pai tinha uma oficina de alfaiate. A gente observava que ele não queria que os filhos seguissem a mesma. Então nós fazíamos assim, tateando, a gente pegava uma coisa a outra, porque ele não era menor. Nessa época era menor. Até a idade de 15, 16, 17 anos, essa atividade naturalmente eu era menor. E meu pai não querendo que nós seguíssemos a atividade de alfaiate, porque ele achava que era uma coisa para o futuro. Já bastava ele com uma alfaiate, ele não impunha. Então nós íamos procurando um caminho de ver aonde era que a gente chegava, até onde nós podíamos chegar. E agora ele dava liberdade, cada um procurasse aquilo que fosse a vocação. Ele nunca impôs, nem a música ele não impôs, tudo foi feito espontaneamente por cada um de nós. Agora, uma pergunta que me ocorre no momento: se por um acaso não tivesse havido aquele concurso do Banco do Brasil, que passou em primeiro lugar, assumiu o emprego, já pensou alguma vez qual teria sido o seu destino profissional na vida? Teria se fixado em algum tipo de... Que tipo de atividade, provavelmente? Olha, todas essas exercidas. A minha entrada no Banco do Brasil se deu num período de 24 horas. A minha decisão de entrar no Banco do Brasil. Porque eu era escrevente juramentado do cartório
primeiro ofício, que era ocupado pelo Bazinho. E como naquele tempo havia uma espécie de sucessão, o Zé Matos disse, olha, fica aqui porque com a minha morte será meu substituto, desde que tu garantas com a tua honestidade e com o teu trabalho aqui. Quer dizer, ele havia a promessa de que eu ficaria como substituto do cartório. É provável que você tivesse sido tabelião durante o resto sem querer tirar o Bazinho da jogada, porque nesse tempo o Bazinho, quando eu trabalhei no cartório, o Bazinho Sirotou tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, ele era rapazinho. Interessante. Poderia ser cartorário. Bem, as origens, o essencial sobre as origens do maestro Wilson Fonseca já foi resumido aqui. Agora, muitos santarenos sabem que o seu falecido pai, o maestro José Agostinho da Fonseca, apesar de não haver nascido em Santarém, ele era amazonense de nascimento, fez os estudos principais no Instituto Lauro Sodré, em Belém, onde praticou inicialmente a sua profissão de alfaiate. Ao maestro José Agostinho da Fonseca cabe a glória sem preço de haver sido o iniciador oficial da música de Santarém. Eu gostaria que o próprio maestro explicasse isto. Bom, esse foi um musicólogo paraense que andou por aqui, me pediu para fazer pesquisa da música santarena. Tudo que eu encontrasse de música escrita. Ele não queria música tradicional por tradição, ele queria a escrita. E na pesquisa que eu fiz, e ele mesmo fez, a partitura mais antiga que se encontrou posta no papel foi esta de 1906, que é Idílio do Infinito, que é da autoria do meu pai, que tem... Não havia partitura de música santarena antes de Idílio escrita não, poderia ter havido por tradição oral, mas escrita não. Bem, é a primeira escrita. O e maestro eu tenho essa partitura de 1906, contra a original. É. O maestro acaba de falar em Idílio do Infinito. Foi um número musical que inclusive marcou muito a minha infância. Eu, como aluno do Colégio do Amando, como foi o Baldo Corrêa, eu ouvia muito aquela música nas festas, com as bandas locais, e só muitos anos depois vinha saber que é de autoria do maestro José Agostinho da Fonseca. E, por incrível que pareça, eu tive a glória de 80 anos mais tarde fazer a letra de Idílio do Infinito, quando se comemorou o primeiro centenário do maestro. Eu fiz a letra em cima da música. Então eu gostaria que, como primeiro número musical, o maestro Isoca toque ao piano a primeira composição legitimamente santarena, que foi Idílio do Infinito. Bom, eu vou tocar no original, porque a música que você ouviu, o doutor Ubaldo ouviu, a maioria de Santarém ouviram, já foi um arranjo meu feito para a banda de música, em ritmo de dobrado. Que muita gente, quando ouve essa música, se lembra imediatamente da que foi feita, que se tocava nas passeatas. Que foi feita, quer dizer, a música de César eu fiz em 1941, já em ritmo de dobrado. Até houve nós passamos tocando, puxando a congregação mariana, lá na 15 de agosto, meu pai morava lá, estava na janela. Quando ele ouviu esta música tocada em ritmo de dobrado, 25 anos depois dela ser composta, ele me chamou e perguntou, então arranjaste aquilo? Eu peguei aquilo, como quiser dizer, isso é um plágio, uma música muito arranjada. Você disse, um caderno seu, que era da dona Lena, do seu Joaquim Toscano, eu encontrei essa música lá com data de 1912, mas dizendo que ela era de 1906. E aí eu transformei em dobrado, ele então se popularizou até hoje, ainda se toca. E o ritmo dela era mais lento. Era em shots. Vai tocar então com o ritmo original.
Eu faço questão de lembrar aos caros amigos que no dia 17 de novembro último, o maestro Wilson Fonseca, juntamente com Dom Tiago Ryan, completaram 79 anos de idade. Eu digo isso porque praticamente ele ainda não perdeu, graças a Deus, a habilidade ao piano, o que não é uma novidade muito grande, porque alguns dos maiores pianistas do mundo, como Arthur Rubinstein e Vladimir Horowitz, tocaram até os 90 anos de idade. E nós fazemos votos de que até lá o nosso maestro ainda esteja em plena forma. Mas, meu prezado compadre Zoca, exatamente em que momento, se é possível rememorar, você percebeu a inclinação musical? Como foi a sua iniciação propriamente dita na música? Meu pai tinha escola de música em casa e nós, quer dizer, eu nasci ouvindo música. Quer dizer, toda pessoa jovem de Santarém, moços, rapazes, sempre fazia questão de aprender um instrumento. As moças geralmente piano ou bandolim, violino, e havia rapazes também. Eu me lembro que ele tinha 13 irmãos que aprendiam na mesma época, eu me lembro perfeitamente os 3 sentados na sala. Um tocando violão, chamava-se Ambrósio Correia Filho. O outro tocando violino, José Correia. O outro tocando bandolim, Manuel Correia Sobrinho, que era o pai do Baldo. Eles 3 aprendiam. E agora, toda vez que os alunos já aprenderam, eu ia para a sala para ouvir. E agora eu pegava o piano e batia uma nota, saía. Eu devia ter 4 anos ou 5 anos. 4 anos? É. E eu saía e fazia por curiosidade, isso chama ouvido absoluto. E aí o papai achava que eu tinha um ouvido absoluto, porque um aluno batia uma nota no piano, eu estava lá dentro, eu vinha e ele dizia qual foi a nota que eu bati, eu reproduzia exatamente a nota que ele tinha. Entre 4 e 5 anos. de idade. Ele batia no piano a nota e para ver se eu acertava, eu voltava e eu batia exatamente a nota que ele tinha colocado, qualquer uma, preto ou branco. Então o papai dizia, esse menino tem um ouvido absoluto, quer dizer, Distingue música, chama-se ouvido absoluto. Distingue qualquer tonalidade. Se estiverem tocando ali, eu digo se é Ré maior, Dó maior, Sol maior, eu sei. Se eu virar de costa aqui, bater uma nota de piano aqui, se bate, eu digo, é Sol. Eu digo imediatamente, eu digo o nome da nota, porque isso eu fui acostumado desde pequeno. E cada vez que o papai ia tomar lição de música, eu ia para trás para assistir. Quantos anos começou a executar alguma coisa Com ao piano? 7 anos, 6, 7 anos, eu comecei a tomar as primeiras lições. Foram as primeiras lições? Essa é a primeira lição. Agora, depois de uns 6 meses, ele achou que eu já podia tocar uma valsinha. Ele então escreveu a valsinha que eu já lia, e eu nunca esqueci essa valsa. Valsa e o nome. A primeira valsa tocada ao piano, Ao piano, chamava Canção do Pierrot. Do Pierrot. Vamos ouvir. O papai me ensinou isso e pediu que eu tocava por música. Ele não gostava que a gente alterasse, fazia improvisações. E quando foi um dia, ele ouviu, eu estava tocando assim.
gostava que improvisasse e sobre mandou uma que eu... composição. Não, mandou que eu voltasse a tocar o original, como estava, eu não aprendesse a tocar de orelha, ele queria que eu tocasse por música. Então, só uma perguntinha final antes de encerrar esse primeiro bloco. O seu pai exigia que todos os filhos estudassem piano? Quando ele via que tinha a vocação para... Nem todos tinham a vocação? Não é piano não, piano... Todos tocaram, mas o mais avançado foi a Anitta, que era mais velha, que tocava inclusive melhor do que eu, ela tinha mais execução do que eu. Ela toca até hoje, né? Toca até hoje, mais execução do que eu. Agora, eu avancei mais para a parte de escrever e teoria, eu fui mais avante, naturalmente, porque ela casou, mas ela tem uma execução extraordinária. Tinha, mais do que eu. A esta altura da vida, o maestro Wilson Fonseca deve ter em números redondos cerca de 1.400 composições, incluindo todos os arranjos, algumas peças que ele nem sequer chegou a relacionar no seu acervo. E, começando a falar pelo final da sua obra, depois nós voltaremos ao início, parte desta obra foi editada pelo governo do estado ou já se completou a edição? Foram feitas no Rio de Janeiro, na revista Jornal das Moças. Pelo menos uns 20... As primeiras músicas editadas foram feitas por uma revista do Rio de Janeiro, chamada Jornal das Moças. Mais ou menos em que ano? 34, 35, 36, 1934, 35, 36. Há mais de 50 anos. Eu tenho guardado edições. Depois o governo do estado se propôs a editar. Foram editados... A obra se compõe atualmente de 11 volumes, foram editados 4. 4 estão editados. São esses aqui. 4 estão prontos, faltam 7 volumes. Faltam 7 volumes. É o primeiro volume aqui, que é coral. Música de coral. Tem o segundo volume, que é música sacra. Música sacra. Tem o terceiro volume, que são valsas, modinhas, toadas, tangos e canções. E tem o quarto volume, que é para orquestras, trios e duetos. Agora, ressalte-se que ainda são apenas 4 volumes dos 11, conjunto de 11 programados. Sim. Agora, maestro, depois de toda essa riqueza criada em termos musicais, vamos às origens. Quando foi exatamente, tratando-se de tempo, de cronologia, quando foi que aconteceu a sua primeira composição? E em que circunstâncias? Agosto de 1931. Há 60 anos? Exatamente 60 anos, agosto de 1931. Como foi que nasceu a pecinha? Bom, meu pai compunha sempre e dedicava, ele tinha valsas, senhoritas daqui, por exemplo, Raquelina, Luci, em nome das filhas, a Minita, Daí, aquelas valsas. E nesse ano 31 nasceu uma sobrinha minha, chamada Beatriz, filha do Mundico Campos. Ela nasceu e a mãe disse assim, olha, agora aproveita e faz uma valsa, uma música para Beatriz. Seu pai fazia para faz para Beatriz. A sua mãe que pediu? Não, a mãe da menina, que era minha prima, era minha irmã de criação. Eu disse, não, mas eu não componho ainda. Aí ia passar um filme de Greta Garbo, o nome do filme era O Beijo, no Guanabara, o filme ainda era silencioso. Cinema mudo? Cinema mudo. Eu resolvi, fui eu examinar o filme para fazer a programação e incluir lá uma valsa lá que dava para fundo. Era uma música que geralmente eu tinha feito, que incluía sem que o papai soubesse. Sim. Eu coloquei. Quer dizer, o programa de hoje está pronto, o cinema está checado, está, vamos tocar. Quando chegou naquela ocasião, eu dei a partezinha do contrabaixo que ele tocava. O contrabaixo, toquei no piano, ele tocava e me olhava, assim. Foi tocando, toquei aquela valsinha lá que dava certo com o filme. E ele não conhecia aquela valsa? Não conhecia. Quando no caminho para casa, ele me perguntou, então arranjaste aquela valsinha? Eu disse, eu tirei da revista Jornal das Moças, que publicava, dizer ele, é boazinha. A valsa ficou assim meio escondida, ali tinha uma aluna de piano chamada Dona Lélia, ainda está viva.
Ela foi tocar piano e ele pediu, olha, escreve para a Lélia, aquela valsinha que tocaste no cinema ontem, que é boazinha e é fácil. Eu escrevi para a Lélia e não coloquei o nome. Desse a Lélia tocou, quando ela terminou de tocar, disse, professor, mas o senhor põe o nome, não tem nome da música. Ele pegou e escreveu, Valsa dos Enguirilhos. Valsa dos Enguirilhos. E o que era enguirilho? Enguirilho era um camarada doido que tinha aqui, um comerciante, ele resolveu, para fazer concorrência ao comerciante vizinho, ele disse, compra-se enguirilhos, que era para a pessoa distrair para ver o que era enguirilhos. Aí então vendia outro produto, sem vendedor de enguirilhos. Chamar o freguês. Aí a Lélia veio comigo e disse, o nome dessa valsa é mesmo assim, Valsa dos Enguirilhos. Eu fiquei furioso, apaguei com o lápis e botei Beatriz. Aí então a sua primeira composição. a primeira composição. Posteriormente revelou, mas o Zé Agostinho que era de sua autoria, né? Ele viu, então não, vamos ouvi-la, composta há 60 anos. 1931. A valsa Beatriz. Convenhamos, senhoras e senhores, quem se iniciou na composição musical, criando uma beleza extasiante como esta valsinha, inegavelmente nasceu para ser compositor. Mas eu pergunto ao maestro se com este número que acabou de ser apresentado, abriu-se de uma vez a sua veia de compositor e não parou mais de criar, ou haveria um intervalo grande entre a primeira e a segunda e as demais composições? Não, no livro de eu trago sempre a ordem cronológica de composições. Se verificar aqui, que você vai que é a partir de 1931, dessa Beatriz, então até o ano de 1991, não tem um ano que não tenha pelo menos 10 composições para mais. Não passei, a partir dali 31, não passei mais um ano sem fazer composição. E eu, adiantando um pouco, eu asseguro que ele não parou mais até hoje. Porque ainda há um pouco mais de um mês atrás, nós fizemos juntos mais um dos nossos 50 e poucos hinos. Nós temos como parceiros, eu creio que mais de 100 números musicais, mas a coisa de um mês mais ou menos, as professoras Maria Luísa Campos e Rosinete Corrêa Amaral pediram a mim, que é o maestro Isoca,
que nós fizéssemos o hino da escola Antônio Veloso Salgado, uma justíssima homenagem a um famoso ninito que foi amigo de infância do maestro Isoca e um dos melhores professores que eu tive na vida. Então, este hino é a mais recente composição do maestro Wilson Fonseca. Se for possível, se ele trouxe a partitura, eu gostaria que eu apresentasse agora, pelo menos como curiosidade. Tem um esboço aqui, eu posso pegar pelo esboço. É o hino da escola Antônio Veloso Salgado. Tem letra minha. Prestando um depoimento, como isto aqui é um documentário, sem nenhuma vaidade e sempre louvando a Deus, eu revelo a quem desejar sabê-lo que normalmente o maestro Isoca e eu, nós fazemos estes hinos no espaço de 1 hora. Eu em meia hora mais ou menos eu preparo a letra e ele leva mais ou menos uns 30 minutos para criar a música e transferi-la para a partitura. Agora, nós vamos acompanhando a carreira do compositor iluminado. Eu sei, como amigo particular de Isoca, que cada momento de sua vida e daqueles que o cercam, ele, evidentemente, dando o que tem, procurou assinalar com uma composição. A cada nascimento de filho, surgiu uma nova valsa, não é? Agora eu estou me dirigindo ao namoro. Quase toda a gente sabe hoje que o Wilson Dias da Fonseca e Rosilda Malheiros da Fonseca foram os primeiros e únicos namorado e namorada um do outro. Ele nunca namorou com outra moça e ela nunca namorou com outro rapaz. Então, ele teve uma composição para cada momento marcante dessa caminhada 2. E nós gostaríamos de saber a história da primeira composição dedicada à namorada Rosilda. Como foi que ela surgiu? Aquela paixão avassaladora, inspiradora. Um dia eu estava sentado com ela na porta da casa do velho Malheiros e ela disse assim: olha, Isoca, tu disse que nós vamos casar, que nós vamos nos separar. Eu disse: mas olha, eu posso morrer de uma hora para outra assim. E ela disse: bom, e se tu morreres primeiro do que eu? Se tu morrer primeiro do que tu, eu tenho a impressão que eu vou para o céu. Eu chego lá e eu guardo um lugarzinho para ti lá. Quando tu voltar, tu vai sentar do meu lado lá. Não vai haver separação. A separação será passageira. Então é que eu fiz a música. Um lugarzinho para você. Então a música dele, quando eu procurei uma... Inspirado nesse diálogo, composto um lugarzinho para você. É. A primeira música dedicada que eu dei de presente. Então vamos ouvi-la.
1935. 1935. Um amor que se iniciava para toda a eternidade fazia brotar dos abismos de um coração apaixonado este primor de Fox, que é um lugarzinho para você. Agora, umas 2 ou 3 vezes em que de público eu falei sobre o maestro Isoca, eu cometi uma pequenina indiscrição e vou reprisá-la agora. Eu sei que os namorados sempre divergem, são as célebres rusgas dos que se amam e que propiciam reconciliações gostosas posteriormente. Então, Isoca e Rosilda não foram exceções. Tinham seus momentos de amour um com o outro e a cada briguinha o compositor criava uma nova peça. E quando eu falo sobre isso, eu sempre digo que eu lamento que eles não tenham brigado mais, porque nós seríamos brindados com um número maior de composições. Mas antes do número que foi composto para o noivado, seria possível, que é possível, eu sei que é, pergunta desnecessária, nós gostaríamos de ouvir algumas dessas canções que nasceram em algum desses momentos de briguinha de namorados. São tantas que está procurando uma. Procurando uma que sim. Não foram tantas, não foram muitas brigas. Não foram. Tinha um aí, tudo uma ilusão, zangas de amor e tudo isso aí, mas preferimos nós passarmos. Por exemplo, esses zangas de amor, como é? Vamos passar adiante. Vamos ver. Vamos passar adiante. Vamos ver se o título tem alguma relação com a melodia. Agora, isso não estava programado Não estava, não. Como quase nada aqui, né? Vamos ver pelo menos um pedaço para ver se relaciona com o estado de espírito do momento. Meus amigos, quem dera que cada um de nós, quando se zangasse, conseguisse transformar a zanga numa beleza como esta. Maestro, quando ficaram noivos, você com a Rosilda, qual foi a composição que assinalou aquele momento? 1939. Como é o nome da? Perfume. Agora, O famoso perfume. observe que é Fox, é porque minha mulher gostava muito de Fox. Ela E pedia, é um gênero muito em moda e ela na pedia, época, quando né? quiseres trazer música para mim, traz Fox. Ela gostava muito de Fox. Sim. Perfume que está sendo tocado até hoje na toca, inclusive a gravação pelo Ray Brito, né? E o Machadinho também Também gravou gravou isso. na Semana de Santarém. Então vamos ouvir o Perfume, a música do noivado.
senhora ficaram quantos anos noivos? 4 namoros e 2 de noivado, 6 anos. 4 anos de namoro e 2 de noivado. Agora, quando veio o casamento, evidentemente surgiu um outro número para assinalar a união. Qual foi? Sou feliz, um Fox também. Sou feliz, o Fox. "50 anos depois de Sou Feliz, o Fox do casamento, o maestro Wilson Fonseca e a sua musa inspiradora, Rosilda, completaram Bodas de Ouro. E ele naturalmente registrou o evento magnífico e até histórico com mais uma inspiradíssima composição. É a valsa Bodas de Ouro. Não, é um Fox. É Fox também? Fox, ela sempre pedia Fox. A preferência dela é Fox. É porque eu vou ouvi-la pela primeira vez, eu estava pensando que era uma valsa, mas é um Fox. Eu coloquei... Acontece o seguinte, ela tem uma letra que não tem assim um sentido de letra. Eu peguei todas as músicas que eu dediquei a ela, que eu fiz a ela, então vai dizendo cada nome da música no... Dê uma lida nesta letra, por favor. Por exemplo, Lá Muito Além vai um passado. É a música. Vai Quando Acordamos do Eterno Sonho. Eterno Sonho. Noite de Encantos, outra música. Noites Felizes. E no céu, lá vinha a lua surgindo, é outra música dedicada a ela. Sempre a sorrir, o teu sorriso, uma valsa para você, coisas do amor, um lugarzinho para você, quero um grande amor, amor de sonho, perfume, quero amar. Tudo músicas para ela que a letra vai dizendo na música aqui. Ai, se eu pudesse, para recordar é outro Fox, dar-te um buquê de inspirações, rosa de inverno, rosa sagrada, Rosilda, a rosa que eu colhi. Tudo são outras músicas. Há em tudo uma ilusão, essa foi de briga. Zangas de amor, minha eterna adoração, teu amor e nada mais. Poema de amor, o reviver de um amor,
Musa Inspiradora e Sou Feliz, que foi o último. Eu ando procurando um defeito para pôr nessa paixão e não encontro. Então vamos ouvir a música das Bodas de Ouro. De contar aqui nesta folha nada menos de 28 canções exclusivamente dedicadas à minha comadre Rosilda. E assim como foram 28, poderiam ter sido 280. Mas aí haveria muito mais briga. Bem, vamos nos transferir agora, ainda dentro do mesmo tema, para o outro departamento. Nós somos limitados pelo tempo, evidentemente, então me parece fundamental nós historiarmos de uma forma muito breve as origens de certas canções ultra famosas de Santarém. E eu entro direto no assunto. Como nasceu exatamente a canção de Minha Saudade? Porque a primeira versão que eu tive, depois eu descobri que não era exata. O nosso falecido amigo Expedito Toscano também estava mal informado na época, e uma vez ele me revelou que a canção de Minha Saudade havia nascido, a letra, de um acesso agudo de nostalgia de Vilmar Fonseca em São Paulo. Ele teria tido uma crise tão grande de saudade de Santarém que compôs aqueles versos lá. Depois eu vim saber que ele compôs a letra aqui em Santarém. Como foi mesmo a história? Foi composta aqui em Santarém. Em 1949, ele estava aqui em Santarém. Uma sobrinha nossa, Salete Campos, filha da irmã Anitta, era aluna do grupo escolar. E a professora disse, olha, você vai cantar no encerramento da aula uma música que seja do seu tio, outra coisa para ele. Eu não quero música comum, quero uma música nova. E ela foi com o Vilmar, quando ele tinha feito uma letrazinha para um bloco de carnaval para ela disse, faça uma letra para cantar no grupo. Eu não sou poeta, vai pedir para o Isoca é que pode fazer, não faz. Ele, não, mas eu quero que o senhor faça logo. Ele disse, passa amanhã. Ele fez a canção Minha Saudade sobre um tema, sobre uma outra música. Não era uma música conhecida. Ele fez a letra sobre uma outra música. Música que tinha essa métrica de 6 vezes. De 7 sílabas. Com 6 versos. 6 versos, cada estreia. Ele fez em cima da música. E a Salete adoeceu, não foi cantar a música. Ele pegou e disse, leva pro teu tio essa, o Isoca, a música. Ela levou para mim, eu olhei, quando eu olhei a música, eu disse, essa música aqui, essa letra aqui daria uma música especial. Gostou logo da letra, Gostei, né? Logo da letra. Sim. Aí fui imediatamente, fiz uma... Já estava pronta como é hoje a canção da Minha Saudade ou ainda foi preciso algum retoque? Não, coisa? eu fiz logo em cima da letra. Não, eu digo, a letra já estava pronta como ela é hoje. Como ela é hoje, estava pronta.
Aí você compôs em cima Com pensão daquela letra. daquela letra, imediatamente guardei. A Salete não cantou porque adoeceu. Aí um dia eu chamei o velho Toscano e digo, olha, você vai cantar essa música aqui em casa, que é para o irmão ouvir lá na casa dele. Ele tinha aquele vozeirão sem precisar de microfone. Aí quando eu dei o som, o irmão ouviu lá, conheceu a letra, mas viu que a música era outra. Nova. Aí nós fomos lá fazer uma visita para ele, ele disse, mas aquela música estava cantando com aquela letra, diz ele, olha, o Isoca fez uma nova música em cima daquela letra. Agora, por incrível que pareça, essa música eu arquivei, guardei numa gaveta durante 9 anos. Quer dizer, se eu tivesse rasgado, 9 anos depois, a mesma... Até 58. Mesma Salete foi cantar, 9 anos depois, já moça, No Centro Recreativo. Centro Recreativo, na posse do Dom Tiago. Eu tive o privilégio de estar presente. Na posse do Dom Tiago, como bispo de Santarém. Ela cantou em primeira audição 9 anos depois. Já em 958, 9 anos depois. Agora, a Terra Querida é um complemento da canção de Minha Saudade. Como foi que ela nasceu? O coro da Catedral, que teve o grande patrocínio ali do Baldo, quando era prefeito, fez os bodas de prata. Festejaram no Recreativo. E eu tinha que preparar um programa para o coral cantar música. Nós não tínhamos músicas assim, músicas regionais em corais. Então me lembrei que a canção da Minha Saudade omitia determinados recantos daqui, como Salvação, Ponta Negra, Rocha Negra, o Diamantino, Trapiche. E resolvi então fazer como se fosse um complemento, sem pretensão, era só para aquele dia. E agradou a música naquele dia e ela ficou. Foi um complemento da canção da Minha Saudade, que eu fiz a letra e a música. Bem, e agora eu vou ter uma participação mais ou menos obrigatória, porque essa Terra Querida me fez passar o maior vexame da minha brevíssima carreira de compositor. É por isso que eu estou com esse violão desde o começo da gravação. Eu escutei a Terra Querida e achei logo uma obra-prima desde a primeira vez, tanto a letra como a música. No Centro Recreativo também, Expedito. 58. O Expedito Toscano cantando? 61. 61. Bem, aí fui para minha casa, o tempo passou e eu fiquei com aquilo no subconsciente. Resolvi fazer uma canção de homenagem a Santarém. E como sempre, eu crio o violão, gravo e levo para o compadre Isoca transferir a partitura. Quando eu levei para ele, o título da canção era Terra Querida. E até os primeiros versos eram iguais aos da Terra Querida. Aí o Expedito já tinha me advertido que você não ia me dizer nada, né? Mas eu só sei que eu fui obrigado a pedir perdão ao meu compadre, eu cometi um plágio involuntário, e ele acabou me obrigando a deixar um verso lá, Santarém do meu amor, que tem na Terra Querida. Então, esta é a triunfal consagração, que tem letra e música minhas. E como nós estamos apenas a equipe de gravação e o Baldo correr ali, eu não tenho medo de falar em público, mas de cantar eu não tenho medo, eu tenho pavor. E sobretudo de tentar tocar um pouco de violão aqui junto da glória maior da música santarena. Mas eu repito, como isto é um depoimento, os meus caros amigos terão um pouquinho de paciência e eu vou apenas registrar o triunfal consagração. De 2 rios és namorada, ó cidade idolatrada, todo mundo te quer bem. Leva tempo muito longo, se começa o mocorongo a louvar-te, Santarém. Porque tens tanta beleza, penso até que a natureza tem predileção por ti. Andei por outros recantos, fui olhar os seus encantos, a se vissem os daqui. Qual morena sem vaidade, mas bonita de verdade, nos cabelos uma flor. Cada vez que o ano passa, tens mais vida, tens mais graça, Santarém do meu amor.
Numa prece comovida, fiz por ti, terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, num porvir maravilhoso. Meus amigos, no Pará inteiro e em boa parte do Brasil, sem exagero, raras pessoas desconhecem o número que nós acabamos de ouvir. É o famosíssimo bolero Um Poema de Amor. Há poucos momentos eu dizia que o maestro Isoca e eu compomos com relativa rapidez, mas este bolero tem uma história especial. Ainda foi preparado com uma velocidade muito maior. Eu prefiro que o próprio autor relate a história da composição. A minha residência ali na esquina da Francisco Corrêa com Floriano Peixoto, e geralmente quando vem aquele pôr do sol bonito à noite, eu fico lá na esquina admirando aquele pôr do sol. Não só enxergo o encontro das águas para baixo, como enxergo o pôr do sol. E nessa ocasião eu estava lá e o pôr do sol veio imediatamente para a inspiração. Aí eu tinha um filho, que é o Tinho, conhecido hoje como José Agostinho, estava chorando e a Roseta preparando a madeira, e ela gritava de lá: olha, o menino está chorando, vem ver o menino que está chorando. Eu digo: deixa ele chorar, pela minha parte, não tem como, olha, faz e deixa. Eu acho que eu estou aqui admirando o pôr do sol e não posso me afastar daqui. Aí passaram uns 2 ou 3 minutos, eu fui lá para dentro e o menino parou de chorar. Aí eu fui para a carteira imediatamente, escrevi logo letra e música, que aquilo nasceu
A primeira música que eu fiz assim, letra e música, assim que Simultaneamente. Simultaneamente. Vinha a letra e vinha a música. Em termos de minutos, quanto tempo levou aproximadamente? 10 minutos. 10 minutos. Mais ou menos. Eu, parece-me que a esta altura eu estou devendo uma breve explicação de ordem pessoal. Eu ainda agora arranhei um pouco de violão e tentei interpretar uma das minhas poucas canções. Eu esclareço que, antes de eu me casar, há 33 anos atrás, eu fui um dos boêmios de Santarém, boêmio de categoria, graças a Deus, com Machadinho, Laudelino Silva, João Fona, Wilson Scheibe e alguns outros companheiros que quase em sua totalidade ainda estão vivos como eu. Mas a partir do dia do casamento, eu dei por encerrada a minha carreira de seresteiro, mas quem nasce com alma de boêmio, com alma de vagabundo, há de morrer com ela. Se passa uma serenata na porta da minha casa, o que é raríssimo de acontecer hoje em dia, eu me contenho, mas fico sempre com muita vontade de pôr o violão às costas e sair ruas afora, madrugadas adentro, como há mais de 30 anos. Mas, meus amigos, o maestro Isoca e eu temos, eu dizia no início do programa, cerca de 50 e tantos hinos. E alguns deles, pelo menos uns 2 ou 3, merecem uma referência especial. Eu pergunto ao meu nobre parceiro, como foi que nasceu o hino da Festa da Conceição? Eu prefiro que ele conte. Frei Vianney é um assíduo comedor de aviú na casa do Emir. E ele foi convidado pelo Emir para comer um aviú no jantar. Isso há 20 anos. E quando ele veio, ele pediu ao Emir que fizesse uns versos para o hino da festa. O Emir deu os versos para a festa e quando Frei Vianney veio ao jantar, já recebeu os versos do Frei Vianney e ele foi para casa e disse, compadre, Frei Vianney me deu esses versos, quer que você faça uma música para ser o hino da festa. Aí se retiraram e ele foi jantar com o Emir. Foi jantar. Quando estava mais terminando o jantar, eu mandei a música para ele, que a música estava pronta, mandei já a música pronta, e terminou o jantar. Aí Frei Vianney e Emir vieram em casa já para ouvir a música depois de jantar. Entrega do jantar, foi terminado depois de jantar. Então, evidentemente, o hino da festa, com letra de minha autoria e música do maestro Isoca, e normalmente, como sempre acontece, a música sempre superior à letra, nos primeiros anos não parecia com a festa porque o povo não o aprendera ainda. Mas de 10 anos para cá, a cada nova festa da padroeira, o hino assume cada vez mais a fisionomia da festividade. Então é uma das maiores emoções que nós dois experimentamos a esta altura da vida, ouvir o nosso querido povo cantando o hino que nós fizemos. Mas, maestro, nós estamos aqui muito mais para apresentar números musicais do que para conversar. Eu me lembro agora, e eu fiz uma referência um pouco atrás, que a cada novo nascimento de um filho seu, se fazia uma nova composição. De todas essas suas valsas de homenagens aos filhos, evidentemente todas do mesmo nível, qual é a sua valsa pessoalmente preferida? E nós gostaríamos de ouvi-la aqui. Bom, eu sempre tenho uma resposta quando me perguntam qual é a música preferida minha. Eu digo, olha, eu tenho 6 filhos, não faço distinção da Maria de Jesus, que é a mais nova, ao Zé Wilson. As minhas músicas, todas para mim, eu considero como se fosse uma ciência. Eu comecei a introdução e continuo fazendo, ela vai até o fim, eu considero todas preferidas, porque se eu não gostasse, eu rasgaria. Quer dizer, eu tenho preferência por todas. Exato. Mas no fundo, tem uma predileção por alguma. O Vicente acha que é a Maria das Dores, por ser a filha mais velha, ele acha que não, porque é uma valsa pianística, que tem valsas que elas servem para cantar, outras para dançar. Já a Maria das Dores é uma valsa mais pianística, que eu toquei no Teatro da Paz, aqui sem qualquer vaidade, quase vem abaixo, quando foi executada a música, o piano, a Maria das Dores. Eu posso tocar, agora tem a Pérola do Tapajós também, mas aí é uma parceria, já com Pedro Santos, que eu ajudei a fazer. Dos filhos? Dos filhos o que eu toco mais sempre é a Maria das Dores. Então vamos ouvi-la.
enquanto eu ouvia a valsa Maria das Dores, eu estava a rever mentalmente o Teatro da Paz superlotado há 18 anos, na primeira semana de Santarém, com aquela plateia selecionadíssima, composta quase exclusivamente por santarenos, mas tendo inclusive a presença do então governador do estado, o saudoso doutor Fernando Guilhom, aplaudindo delirantemente o maestro Wilson Fonseca ao fim da execução desta beleza de valsa. Mas, meu dileto compadre, ocorre-me agora fazer uma pergunta. Você teve alguns parceiros durante a sua caminhada de compositor. Quais foram eles, assim, em termos gerais? Por ordem cronológica, mais ou menos. Em letrista eu tive 40 letristas. 40 letristas. Agora, 40 letristas. 40 letristas. Agora, por quantidade de letristas, eu digo, não são rimas para cantar, eu não digo letras, eu faço apenas rimas para cantar. Eu fiz 70. As suas letras todas Para chegam música, a 70. 70. Sim. A de Emília Bemiagui, por coincidência, chega a 70. 70. Você tem anotado aqui. Feliz Belo Sussuarana, 60. Padre Manuel, 52 letras. Paulo Rodrigues, 10, com o mais modesto, porque ele não gostava muito de fazer. Bom, eu estou sabendo agora com imensa alegria que eu já fiz mais letras do que o Feliz Belo Sussuarana e o Padre Manuel. Tem 70, Padre Manuel 52, Feliz Belo 50, eu 70 e o Paulo Rodrigues 10. Mas o total são 40 parceiros. A maioria delas é constituída de hinos. Hinos, a maioria é hinos. E por falar em hinos, eu relato aqui uma história curiosa, brevidade possível, uma alusão aos hinos de São Francisco e de São Raimundo. A única decepção que o compadre Isoca me causou até hoje foi no dia em que eu descobri, tanto ele como o Dororó, o maestro Wilde Fonseca, eram e são torcedores vidrados do São Raimundo, porque eu desde menino sou torcedor do São Francisco. Então no dia em que eu descobri isso, eu tomei um choque, evidentemente. Eu pensei que ambos torciam pelo São Francisco. Eu havia prometido, no aniversário do São Francisco, fazer o hino do clube. Eu me lembro que estava presente Silvério Silotô Corrêa, entre outros. E nós fomos ao primeiro cursilho de cristandade, eu já tinha feito a letra. E andava querendo bolar uma música. Nós estávamos sentados um ao lado do outro no cursilho, quando me ocorreu uma melodia. Aí eu comecei a assoviar baixinho, a mentalizar, e com medo de esquecer, porque eu não entendo nada de música. Assim que terminou a palestra que estava sendo dada, eu disse, compadre Isoca, arranque uma folha de caderno, desenhe uma partitura e escreva alguma coisa que eu vou assoviar. Eu não disse a ele o que era. Aí ele, imediatamente, eu fui assoviando, ele foi passando para a folha do caderno. Era o estribilho do hino de São Francisco. Então ele acabou sendo cúmplice na criação do hino. Depois eu fiz depois nós fomos para um debate por lá, e eu acabei esquecendo, ele pegou a folha do papel e simplesmente assoviou para mim. Aí o Pedro Machado apareceu na sua casa para fazer a cobrança do hino do São Raimundo. Como foi a história? Meu padrinho, chama padrinho que eu sou o padrinho dele. Sim. Vamos fazer uma surpresa, vamos fazer um hino para o São Raimundo. Eu digo, mas eu não sei fazer letra. O pessoal pediu para mim, não, Emília é de São Francisco. Eu digo, agora acontece o seguinte, que não será o primeiro, porque o Emília já fez um de São Francisco lá de qualquer forma eu vou fazer o hino de São Raimundo, mas o São Francisco nasceu primeiro. Bom, então... Agora um esclarecimento sobre tudo. Acontece o seguinte, que essa minha predileção pelo São Raimundo, isso vem das origens. Uma aversão ao São Francisco. Leia a história de João Santos, que você sabe. Sim. Porque o São Francisco foi criado no convento de São Francisco, uma dissidência. O Frei Ambrósio tinha o União, depois tinha o Mariano. Então eles criaram, e nós então ficamos com raiva do pessoal de São Francisco, porque nós éramos nasceu de uma dissidência, e nós éramos não da dissidência, né? Nós éramos da União, depois do Mariano, e o São Francisco veio agora. Quando acabou a União, acabou o Mariano, nós passamos a ser do primeiro clube que nós apegamos, foi o São Raimundo. Então, o compadre Isoca é autor da letra e da música do hino do São Raimundo, e eu tenho a glória paralela de ser autor da letra e da música do hino de São Francisco.
Mas me parece que neste bloco de agora, nós ainda teremos tempo para ouvir uma preciosidade com dois dos seus parceiros. A Pérola do Tapajós, a famosa valsa, tem música apenas sua ou sua e do seu pai? Não, a minha é do Pedro Santos, que conhecido como Pedro Cauá. Agora eu vou contar a história dessa música. O Pedro Santos, Depois nós vamos ouvir. ele namorava uma menina, o nome dela era Nazaré. O famoso Pedro Cauá. Ele então fez um pedacinho da valsa e disse, olha só, escreva essa música para mim aqui, quero dedicar para minha namorada. Não, qual é o nome dela? É Nazaré. Aí ele me deu aquilo e eu achei que ali daria uma valsa muito bonita. Então peguei, estendi a música, compus, preparei. Quando ele chegou, ele disse, deixei em branco o título. Pedro, Nazaré é o nome dessa música. Mas tu brigas com a menina de repente. Vamos fazer o seguinte, por que tu não botas o nome de... Bom, agora a música é nossa, é nossa. Então, vamos botar o nome de Pérola do Tapajós. Mas não tinha letra. Não tinha, ele concordou. Ele disse, olha, deixa que eu peço o Belo Sorano fazer. Fomos com o Belo, ele preparou e colocou, olha, quer dizer que se fosse Nazaré a música, mesmo sendo a música como é hoje, como outra letra de Nazaré, a música teria se perdido no tempo. Já ela venceu mais pelo nome Pérola do Tapajós, que calhou bem com... Então, a Pérola do Tapajós é uma valsa que tem música sua e do Pedro Cauá, o Pedro Santos, e letra do Belo Sussuarana. Vamos ouvi-la.
Bem, meus bons amigos, neste nosso último bloco, nós vamos reviver alguma coisa que marcou época, não apenas em Santarém, no Brasil, mas no mundo inteiro. O tempo do cinema mudo. O cinema ganhou som, eu creio que de uns 50 anos para cá, mas 1927 para cá. Antes era o famoso cinema mudo ou silencioso. Então havia necessidade de, onde o filme era projetado, os músicos, as orquestras locais, os conjuntos, as bandinhas ou qualquer coisa semelhante, fazerem, nós chamaríamos hoje a sincronização de músicas com filme. O compadre Zoca pode ilustrar isso aí muito bem. Digamos, se era um filme de cowboy que passava na tela, ele tinha que preparar alguma coisa no ritmo da cena. Como era que acontecia aí? Os músicos tinham que acompanhar o filme e os artistas teriam que dançar conforme a música. Não poderia haver disparate entre o que se via na tela e a música ouvida, não é? Se fosse um filme romântico, um idílio, uma coisa assim muito lenta, qual seria a música tocada? Uma das músicas. Então deu para entender muito bem, eu presumo, que o filme silencioso, mudo, sem um acompanhamento musical, era algo quase insuportável. Então o compadre Zoca tocou durante quantos anos em salas de cinema, fazendo fundo musical? De 27 a 1936. Durante pelo menos 9 anos. Agora, uma vez nós conversando, rememorando o passado de Santarém, eu me lembro que saiu uma história engraçada. Um italiano de uma cidadezinha aqui das proximidades, ele soube que o maestro Isoca e outros colegas faziam esse acompanhamento de filmes musicais conforme o tema do filme. Então ele queria arrumar o acompanhamento para a vida de Jesus e veio a Santarém para se informar.
Eu gostaria que o próprio maestro conte o desfecho dessa história. Eu ainda não tocava no cinema. O sincronizador era meu pai, era o papai. Então o cidadão veio, italiano. Ele tinha uma bandinha na cidade dele, né? Não, não tinha nada. Ele tinha um cinema. Ele comprou uma máquina de cinema, o dono do cinema veio para Santarém, trazendo a máquina e deixou uma máquina pequena para ele. Ele comprou a máquina para explorar um cinema. Sim. E ele disse, e o filme? Eu disse, olha, fica com esse aqui, que esse eu vou precisar só para o ano. Então era a vida de Cristo, esse que passa até hoje, um filme que tem perto de 100 anos, a vida de Cristo. E dizer, e agora, como é para sincronizar? Dizer, eu vou a Santarém, tem meu amigo, que é o Zé Agostinho, um amigo meu, eu vou lá, ele vai me informar como é que se faz a sincronização. Ele foi lá em casa, eu me lembro que era menina, eu estava ouvindo a conversa dele com o papai dele, olha, faz assim, quando for uma música, filme romântico, tem uma música, eu tenho um clarinetista, Jorgina, Jorgina é ótimo clarinetista, ele vai fazer. Manda ele tocar uma música romântica. Agora quando chegar, agora tudo de acordo com o filme. Quando chegar um filme de cowboy, manda ele tocar música assim, acelerada. Quando for um Charles Chaplin, bota aquelas músicas engraçadas, agora tem que ser de acordo. Não vai botar no cowboy uma valsa, qualquer que não vai dar certo. Tem que ser tudo de acordo com a cena. E como eu faço isso? Passa primeiro o filme e o músico vai. Se tu não tens condições de fazer isso. Se o músico é bom, ele é bom. Então o músico passa antes para ele ver, ele vai anotando. Primeira parte, isso, porque o filme era dividido em partes. Segunda, o músico vai anotando e leva o papelzinho lá quando chega na casa. Aí começou a vida de Cristo. Aí ele começou. Começou bem, né? Aquele hino sacro muito antigo. Da Semana Santa. Começou bem. Bom, o negócio ia dando certo. Depois veio o Sermão da Montanha. Ele começou. Despertar da Montanha, de Eduardo Souto. Despertar da Montanha, de Botou Eduardo o Souto. Sermão da Montanha. Estava dando certo. Estava dando certo. Depois veio Cristo expulsando os ladrões do templo, os vendilhões. Começou a meter o pau. Aí o João Argino tocou lá. Pelo telefone, o chefe de polícia mandou me avisar. Aí o pessoal começou a ficar com a pulga na orelha. Começou a estragar. Depois vem o Pedro negando. Depois vem A flagelação? Não, primeiro vem o pescador. Ele botou uma música que diz assim: ó, pescador da barquinha, olha que vais enganado, essa mulher que tu leva, já foi mulher de soldado, não sei o quê. Era o pescador. Aí o pessoal começou lá, começou a se mexer lá na plateia. Agora o italiano estava lá na plateia olhando assim, preocupado, porque o filme que tem para celulóide, disseram, olha, qualquer fogo pega, vai haver incêndio. Ele estava preocupado lá com incêndio. De vez em quando ele botava a cara na janelinha para ver se o pessoal estava aceitando, mas notar que o pessoal já não estava recebendo muito bem. Aí depois, quando Pedro negou, ele tocou, o galo cantou, ele botou o galo preto da vizinha, já cantou. Foram parar no galinheiro, ele tocou o galo preto da vizinha, porque o galo estava cantando. Quando Jesus Cristo vem no flagelação, Jesus Cristo vem aquele, ele botou, abre ala que eu quero passar, que era para o espaço para o Calvário. Aí crucificaram Cristo. Aí quando crucificaram, quando botaram, foram levando Cristo, quando chegaram, Cristo foi para a cruz, ele botou, tatu subiu no pau. Ele botou o tatu subiu no pau. Aí quando amarraram os dois ladrões na corda, ele botou, amarra o camaleão, cara, o camaleão. Aí o pessoal começou a gritar, a se retirar da frente. E quando Jesus Cristo vinha flagelado, ele botou a cara na igreja, lá vai agora Jesus Cristo, todo escolhampata, em italiano. Aí, o pessoal começou, quando Jesus morreu, ele botou, tatu subiu, ou meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro no pé. Aí o pessoal começou a sair de cima, não tinha mais ninguém, ele olhava de lá e dizia, o que está acontecendo? Aí no final, quando Jesus sobe para a ascensão, na ressurreição ele botou, me leve, seu Rafael, me leve lá. Aí o Rosário acabou o cinema dele, ele veio em casa, o papai perguntou, seu Rosário, que tal o cinema? Ele, um desastre, né? Tudo finito, nada, mamma mia. Então foi um verdadeiro desastre de sincronização do italiano. Do cinema, bem, foi.
Meu caríssimo compadre, maestro Isoca, nós dispomos já de poucos minutos e temos evidentemente que encerrar de alguma forma o maestro, o grande maestro e o poeta, o obscuro poeta. Então, de tudo que nós fizemos juntos, e eu nunca fiz segredo disto, eu admiro e gosto de todas as músicas que compusemos de parceria, mas eu tenho uma preferência toda especial pelo Sonho Predileto, que tem verso de minha autoria e música sua. Então, eu me atrevo aqui ao violão, sincronizado com o piano, cantar o Sonho Predileto. Minha cidade, tu és tão bonita, que eu não me canso nunca de exaltar a formosura toda que palpita nos teus vergéis, ó terra singular. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Andei louvando as tuas faceirices, alguns dos mundos esplendores teus. Falei também das rezas das crendices e da profunda fé na Mãe de Deus. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Eu sinto na alma o mesmo intenso afeto que te transforma, ó linda Santarém. Do Tapajós, no sono predileto, e do Amazonas, no querido bem. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Meus caríssimos amigos, o maestro Isoca e eu somos devedores a um ponto tal que jamais conseguiremos pagar a dívida de gratidão para com o nosso querido povo, que tanto carinho tem por nós dois. Então, nesta época de Natal, tempo de festas, de vida nova, de Ano Novo, nós combinamos que nos parece, inclusive, a melhor maneira de retribuir toda essa dedicação, todas as atenções que nós vamos recebendo ao longo da vida, que nossas vidas correm paralelas, sem disputar o carinho de Santarém, mas apenas a dividi-lo continuamente. Parece-nos que a melhor forma de encerrar o maestro e o poeta será tocando e cantando aquilo que talvez seja a melhor coisa que nós já fizemos pela nossa
Estremecida Santarém, o hino da festa de Nossa Senhora da Conceição. Hoje ao céu faz subir esse rio, rogai sempre, mãezinha, por nós. Proclamamos, ó Virgem Maria, neste instante de santa emoção, Santarém nunca mais poderia retirar-nos do seu coração. Proclamamos, ó Virgem Maria, neste instante de santa emoção, Santarém nunca mais poderia retirar-nos do seu coração. A verdade e a vida, os no amado Jesus. Sabemos que vós, Mãe querida, sois o atalho que a Cristo conduz. Este povo piedoso, ó Senhora, nos aplaude contrito de pé, e entre as palmas vibrantes implora que aumenteis sempre mais sua fé. Proclamamos, ó Virgem Maria, neste instante de santa emoção, Santarém nunca mais poderia retirar-vos do seu coração. Proclamamos, ó Virgem Maria, neste instante de santa emoção, Santarém nunca mais poderia retirar-vos do seu coração. Muito obrigado, Santarém. Minha cidade, tu és tão bonita que eu não me canso nunca de exaltar a formosura toda que palpita nos teus vergés, ó terra singular. Não permito, senhores, que ninguém goste mais do que eu de Santarém. Que maravilha você que assistiu esse programa. Nós que participamos na época da gravação, sabe, um momento de felicidade muito grande. Nós conversamos recentemente com o Tinho, né, que é filho do maestro. Então é um programa que estava perdido e a gente conseguiu recuperar. Na próxima sexta-feira tem mais um programa de Frente com Betinho Online.